Olá, muito boa tarde a todos, sejam bem-vindos. Portanto, hoje estamos aqui para esta conferência sobre os desafios da gestão na economia digital. O grande promotor desta iniciativa é o professor António Cabeças, que devido a um impedimento de ordem pessoal não poderá estar presencialmente aqui connosco, mas está presente através do Zoom, utilizando estas tecnologias que nós temos acesso hoje em dia. Nós vamos fazer 4 apresentações. O objetivo é que a sessão termine antes das 8h30, porque eu sei que alguns de vós têm aulas a seguir e alguns têm exame, portanto eu agradeço a vossa presença aqui e espero que não deem o vosso tempo por mal emprego. Essas 4 intervenções, uma primeira será do professor Cabeças, portanto, vocês conhecem, eu vou fazer só uma breve apresentação curricular que me foi endereçada. Portanto, o professor Cabeças é doutorado em Economia, é mestre em Gestão e licenciado em Engenharia de Sistemas, é professor associado aqui na Universidade, vocês conhecem. É também membro dos órgãos sociais da SEO e é vice-presidente da Mesa da Assembleia Geral. É investigador nas áreas da nossa conferência de hoje e vai fazer uma apresentação sobre os desafios da gestão na economia digital. Eu, por uma questão de gestão de tempo, vou apresentar já os restantes oradores. Portanto, o tempo é um recurso escasso. O nosso objetivo, para além das 4 apresentações, é contar com as vossas intervenções, é dar-vos tempo para discutir, para colocar questões. Eu espero que no final vocês utilizem da palavra para interagir connosco e, portanto, em razão dessa boa gestão do tempo, eu vou fazer uma breve apresentação do resto do painel. A professora Isabel Caetano, que vai intervir logo após o professor Cabeças, é doutorada em Gestão e é mestre em Relações Internacionais, é docente convidada do ISCTE, tem um longo currículo e, portanto, se eu fosse passar aqui todo o currículo, gastaria já uma boa parte da apresentação e, portanto, o que eu combinei com a senhora professora é que passaria o currículo de forma rápida, fazendo nota que tem uma vida profissional, toda ela feita em torno das áreas da investigação, da inovação, do desenvolvimento e, portanto, é alguém com fortes competências nesta área. A senhora professora sugeriu que, para uma consulta mais aprofundada do currículo, se possa usar o LinkedIn e lá temos toda essa informação. O Dr. Pedro Gouveia Alves é licenciado em Economia pela Universidade Católica Portuguesa, é mestre em Finanças pelo ISCTE, tem pós-graduações em Marketing Management e em Gestão de Informação, frequentou vários cursos executivos no INSEAD, em Gestão Estratégica, e também na London Business School, designadamente em Big Data e Artificial Intelligence. É profissional na banca há 3 décadas e é atualmente o presidente executivo do Montepio Crédito e administrador não executivo do Banco Montepio. Portanto, temos aqui um painel recheado de competências. Sem mais demoras, eu passaria a palavra ao professor Cabeças para dar início à sua apresentação. Muito bem, vou então introduzir o tema dos desafios da gestão na economia digital. Eu peço desculpa que a minha voz ainda não está a 100%, ainda estou um bocadinho rouco. Peço desculpa também de não poder estar presente, mas as instruções médicas assim o obrigam. Então, vamos começar. Como sabem, a evolução da tecnologia é muito mais intensa na história recente do homem. A capacidade de controlar o fogo foi uma importante mudança nos hábitos dos primeiros hominídeos para gerar calor, luz e cozinhar alimentos. Isso aconteceu há cerca de 1 milhão de anos. O Homo sapiens, há cerca de 125 milhões de anos, também, há cerca de 125 mil anos, aliás, peço desculpa, estaria também nesta realidade de controlar o fogo. E há evidências de veículos com rodas que datam do 4º milénio antes de Cristo, ou seja, reparem, o hiato de tempo de 1 milhão de anos até 4 mil anos de Cristo
a enormidade de tempo passou e, portanto, as primeiras evidências de veículos com rodas datam de há 4.000 anos, de 4.000 anos antes de Cristo. E aparece no século XV a impressão tipográfica, que foi uma evolução brutal, sobretudo para aquilo que tinha a ver com a partilha do conhecimento, com a publicação de livros. No século XVI aparece o microscópio e o termómetro. No século XVII o telescópio. No século XVIII aparece a primeira revolução industrial, com, enfim, uma série de questões ligadas à máquina a vapor, a máquina de escrever, o balão de ar quente, a bicicleta. No século XIX surge a segunda revolução industrial, com o comboio a vapor, a fotografia, a lâmpada, o automóvel, o telefone. E já no século XX a televisão, o computador e, recentemente, o telemóvel. Estamos neste momento naquilo que se chama a quarta revolução industrial ou revolução digital. E a quarta revolução industrial ou revolução digital apresenta desafios importantes. O Sr. Klaus Schwab, presidente do World Economic Forum, disse em 2016 que as mudanças são tão profundas que, na perspectiva da história da humanidade, nunca houve um momento tão potencialmente promissor ou perigoso. A quarta revolução distingue-se das anteriores revoluções por três características principais. A primeira é claramente a sua velocidade, a segunda pela sua amplitude e profundidade e também pelo impacto sistémico que tem, porque tudo se liga, tudo se conecta. Vejam como exemplo da rapidez. O telefone tradicional demorou cerca de 75 anos a chegar a 1000 utilizadores. O telemóvel demorou apenas 2 anos a atingir esse número. E reparem na evolução rápida para o conceito daquilo que hoje temos como smartphone. A inovação associada às novas tecnologias é confirmada pelo crescimento do número de patentes que estão registadas no IPO. A rápida evolução na miniaturização de transistores, que se verificou entre 2002 e 2015, possibilitou um aumento significativo na capacidade dos processadores. O uso global da internet está a crescer significativamente, eu não diria a cada minuto, é a cada segundo. Com o 5G, permitindo maiores taxas de transmissão de dados com maiores capacidades de processamento, como com o Big Data e a inteligência artificial, a Internet of Things, ou Internet das Coisas, será uma realidade. Estamos a viver a quarta revolução industrial caracterizada por grandes mudanças associadas à transformação digital. E a quarta revolução digital, obviamente, está ligada ao aparecimento de robôs, ao aparecimento da inteligência artificial, ao aparecimento da Internet of Things, ao Big Data, ao Quantum Computing com computadores com alta capacidade de processamento e também Quantum Communications. E a transformação digital é o processo em que as organizações utilizam tecnologias digitais para melhorar os seus processos e resultados. Isto baseia-se essencialmente no capital humano. Obviamente, depois temos os pilares da tecnologia, o modelo de negócio e também o produto. E há um enorme desafio que se coloca, como é evidente, no meio disto tudo, à gestão das organizações e há um ambiente de grande competitividade numa era de economia digital. A economia digital incorpora internet, tecnologias, dispositivos digitais, dos processos de produção, comercialização e distribuição de bens e serviços, como todos sabem, e podemos aqui descrever, enfim, com fonte no United Nations Conference on Trade and Development de 2019, eu gosto deste boneco porque ele ilustra bem o que é que representa de facto a economia digital. Vamos ver, em primeiro nível, a economia digitalizada. Tem a ver com a indústria 4.0, com a economia algorítmica, com a agricultura de precisão, com o e-commerce, com o e-business. Depois temos um segundo layer de economia digital propriamente dita, em que temos a economia de plataformas, os serviços digitais, a economia de partilha e a economia gig, enfim, que é a economia caracterizada pelo tipo de posto de trabalho rápido ou eventual, como é o caso dos motoristas da Uber. E temos o setor digital base, que é o fabrico de hardware, a consultoria de software e IT, os serviços de informação e também as telecomunicações. Temos que avançar com ideias que podem ser inovadoras, sem receio de enfrentar riscos, e só assim teremos empreendedorismo. Portanto, trago aqui o conceito
empreendedorismo como algo que é importante para levar as coisas para a frente. Há que identificar oportunidades e conseguir transformá-las em negócios com valor acrescentado. A inovação e o empreendedorismo são fundamentais para o desenvolvimento económico e social, atuando na transformação da sociedade e do ambiente. Sem empreendedorismo, obviamente, não existirão novos projetos. E os projetos impulsionam as empresas e a economia, pois permitem inovar e são agentes de mudança. Só para terem uma ideia, cerca de 40% do PIB mundial é gerado por projetos bem-sucedidos. Mas atenção, muitas empresas desapareceram ao longo do tempo porque não inovaram e com isso não evoluíram. Vejam o caso da Kodak, que apostou na película e não apostou no digital. Portanto, desconsiderou o digital. E hoje ninguém fotografa com película. Toda a gente fotografa em digital. Resultado, a Kodak foi à falência. Só para ter também uma ideia deste número importante, da lista original das 500 maiores empresas em todo o mundo, da revista Fortune, em 1955, portanto, das 500 maiores empresas em 1955, apenas cerca de 70 empresas permanecem ativas atualmente. Portanto, todas as outras morreram. E aparece assim um conceito de digital darwinismo, que é, como dizia o Charles Darwin, não são as espécies mais fortes que sobrevivem, nem sequer as mais inteligentes, mas são aquelas que têm maior capacidade de resposta à mudança. Isto é um conceito de facto antigo, de 1809, de Charles Darwin, mas aplica-se como uma luva hoje às nossas empresas. Vivemos num mundo constantemente alterado pela tecnologia. A utilização adequada das novas tecnologias digitais será fundamental para garantir o sucesso das organizações. E estudos recentes comprovam que as organizações inovadoras, que dão maior prioridade às capacidades e conhecimentos digitais, terão mais sucesso nos seus projetos. Vivemos uma nova realidade com uma mudança sistemática e profunda, em que os exemplos recentes de empresas como o Airbnb, o Uber, Alibaba, o AliExpress, o Netflix, o Google ou mesmo o WhatsApp podem ajudar a ilustrar. Vejam aqui o exemplo daquilo que é a realidade do que se chama de economia de partilha. A Uber é a maior empresa de táxis do mundo e não tem veículos próprios. O Facebook é um proprietário de média que não cria nenhum conteúdo. O Alibaba é o site de vendas business to business mais valioso, trabalha sem qualquer estoque. E o Airbnb, que é um site de oferta de hospedagem, sem ser proprietário de qualquer imóvel. Portanto, esta é a nova realidade da economia digital, numa perspectiva também de economia de partilha. Em relação ao teletrabalho, toda a gente sabe que as novas tecnologias já estão a permitir que um número significativo de colaboradores das empresas possam trabalhar a partir de casa e com sucesso. Em termos de formação à distância, o facto de estarmos aqui é o exemplo disto próprio. A utilização de ferramentas de partilha e comunicação digitais é um exemplo de utilização dessas mesmas tecnologias. A pandemia Covid também já é conhecido que de alguma forma veio acelerar o teletrabalho e 63% das empresas com equipas em teletrabalho, com a redução dos tempos de viagem, de horários mais flexíveis e da adoção de ferramentas colaborativas digitais, alcançaram ganhos de produtividade durante o terceiro trimestre de 2020. Isto é um estudo recente da Capgemini Research Institute. No futuro, obviamente, as empresas devem encontrar um equilíbrio entre o trabalho remoto e presencial, porque tudo tem aspectos positivos e negativos, eliminando alguns riscos negativos que possam estar inerentes a esta forma de trabalho. Em termos da gestão de projetos, hoje um gestor de projetos já consegue gerir projetos sem que a sua presença física seja necessária, utilizando ferramentas de apoio à gestão de projetos e sistemas de videoconferência que permitem planear e controlar os projetos. A robótica inteligente permite que na indústria já se possam executar muitas tarefas sem a necessidade de presença física dos trabalhadores. Ao nível da saúde, a evolução tem sido também notória. Exames por imagem podem ser diagnosticados online pelos médicos a partir das suas próprias casas, através dos seus computadores, e até podem ser feitas intervenções cirúrgicas apoiadas por sistemas robóticos. Estão também em curso alguns projetos para a criação de próteses computadorizadas comandadas pelo cérebro humano e para a produção de órgãos artificiais inteligentes. Isto será, obviamente, muito benéfico para a humanidade.
cidades, edifícios, escritórios e casas particulares inteligentes, também viaturas e agricultura inteligente, são também bons exemplos daquilo que é a evolução recente da tecnologia. Como todos nós conhecemos, a banca digital e o comércio digital também já são uma realidade. Quem é que hoje já não fez uma compra online, ou quem é que já não consultou ou fez alguma operação bancária online? E, portanto, existem impactos, como estávamos a ver há pouco, da revolução industrial. Esta quarta revolução digital. Existem impactos positivos das organizações na economia, na sociedade e também no ambiente. Mais eficiência e produtividade, mais inovação, mais competitividade, mais redução de custos, mais satisfação dos clientes e ainda uma melhoria da qualidade de vida e também aquilo que hoje chama-se de Sustainability Management. Portanto, há um improvement aqui ao nível da chamada Green Management, de Sustainability Management. Mas existem outros que podem ser potencialmente perigosos. Há impactos como o aumento do desemprego e o problema da segurança global, já vamos ver, são dois aspectos também que se tem que ter alguma cautela, ou até bastante cautela, porque são, de facto, potencialmente perigosos. Por exemplo, a questão do problema do aumento do desemprego. Existirão novas oportunidades de trabalho associadas à nova tecnologia, porque a primeira tendência que as pessoas têm é, como quando aconteceu com a primeira Revolução Industrial, quando começaram a aparecer as primeiras máquinas, as pessoas pensaram que iam ser substituídas pelas máquinas e que iriam deixar de ter emprego. Aqui volta-se ao mesmo tipo de raciocínio. De acordo com um estudo recente da OIT, surgirão entre 120 a 150 novas atividades profissionais nos próximos 50 anos, muitas delas geradas pela própria tecnologia. O problema da segurança global. O cybercrime não tem fronteiras, existindo hoje uma consciência da importância de fortalecer o seu combate. Existe também o risco daquilo que se chama de guerras cibernéticas, provocadas através de sistemas, através dos computadores. E o presidente da Microsoft, Brad Smith, defendeu na Web Summit de 2017 que a cibersegurança tem de ser uma das grandes causas do nosso tempo. E face ao avanço da tecnologia, surge-nos uma questão de fundo, que é como é que se determina se as inovações resultantes da nova transformação digital serão verdadeiramente úteis e se introduzem valor acrescentado. Há que identificar e quantificar riscos positivos e negativos resultantes da introdução de inovações associadas às novas tecnologias para se decidir de forma consciente e equilibrada sobre o avanço de novos projetos. Vivemos numa sociedade assente num processo de globalização. Vários movimentos internacionais alertam para o facto do nosso planeta ter recursos naturais escassos, apresentando sinais decorrentes de alterações climáticas e de poluição, demonstrando preocupação cada vez mais forte com a sustentabilidade. E os novos projetos, para além de contribuírem para satisfazer as necessidades dos seus interessados, também devem contribuir com valor acrescentado para o meio ambiente e para a sociedade em geral. E a questão ambiental é mesmo fundamental. Segundo o Global Footprint Network, o GFN, calcula-se que para mantermos o atual padrão de consumo global de recursos naturais, teremos de ter cerca de 1,7 planeta Terra. Estão a ver? 1,7 planeta Terra. Eu peço desculpa, há pessoas que estão a falar com o microfone ligado. Eu vou fazer o mute all, peço desculpa. Pronto, já está. Portanto, para mantermos o atual padrão de consumo global de recursos naturais, teremos que ter cerca de 1,7 planeta Terra, ou seja, nós por ano consumimos mais do que um planeta e meio Terra em termos de recursos naturais, e isto obviamente é muito grave e é um alerta muito grande que também vos deixo aqui. Os domínios estratégicos da transformação digital, segundo David Rogers, da Columbia Business School, são identificados desta forma. As tecnologias digitais estão a redefinir os princípios básicos da estratégia e a mudar as regras de como as empresas devem operar no mercado para conseguirem ter sucesso. E os 5 domínios estratégicos em constante evolução são os clientes, a competição, os dados, a inovação e o valor.
É óbvio que as empresas criadas antes da massificação da internet, que ainda não evoluíram, terão de se adaptar rapidamente para conseguirem sobreviver. Relativamente às capacidades para um gestor conseguir ter sucesso nesta revolução digital, os três principais são a resolução de problemas complexos, pensamento crítico e criatividade. Existe também a gestão de pessoas, a capacidade de coordenação com outros, a inteligência emocional, o julgamento e tomada de decisão, a orientação ao serviço, a negociação e, por fim, no 10º lugar, a flexibilidade cognitiva. Eu saliento aqui a questão da inteligência emocional, que quem tem elevada inteligência emocional gera melhor as emoções e consegue melhor desempenho profissional, e também a flexibilidade cognitiva, que é a capacidade de conseguir pensar em diferentes estratégias para conseguir chegar a um mesmo objetivo. Portanto, aqui há um open mind relativamente a estas questões. Estas são as principais capacidades para um gestor conseguir ter sucesso na Revolução Industrial, na 4ª Revolução Industrial, portanto, Revolução Digital, de acordo com Gray, que publicou esta informação no World Economic Forum em 2016. Nos processos de inovação, muitas vezes há que dar um passo atrás para depois dar 2 à frente. Veja-se o caso dos aviões. Se o homem desistisse com o fracasso dos primeiros testes de voo, hoje não existiriam aviões. E há riscos também na inovação, porque não referi-los. Vou dar aqui um exemplo curioso relacionado com robôs com inteligência artificial, que estão obviamente a ser aperfeiçoados. E este é o Fábio, um simpático robô que foi contratado por uma cadeia de supermercados na Escócia para ajudar clientes. Só que o robô, enfim, começou a ser um bocadinho irritante para os clientes começavam a ficar chateados, já não estavam para, entre aspas, aturar o Fábio. Diziam que ele às vezes também tinha alguma insistência com determinadas coisas e eles não gostavam. Às vezes queria dar abraços, eles também não queriam grandes abraços do robô. Tinha às vezes até uma voz um bocadinho irritante e, portanto, fizeram queixa do Fábio e isto não correu bem. O que é que foi o resultado? O coitado do Fábio foi o primeiro robô a ser demitido. Conclusões. Estamos a atravessar uma fase de grande transformação em tudo o que se relaciona com a tecnologia digital em plena 4ª Revolução Industrial. A forma como se gera, como se desenvolve o trabalho e como se fazem negócios está a mudar rapidamente num contexto de economia digital. O capital humano é claramente a base da transformação digital das organizações. As capacidades de resolução de problemas complexos, pensamento crítico e criatividade são fundamentais para que os gestores possam responder aos novos desafios. E a inteligência emocional e a consciência cultural têm que estar fortemente ligadas às habilidades técnicas dos profissionais. A tecnologia digital está a implicar alterações profundas na sociedade, no ambiente, na economia e, obviamente, na gestão em geral. Os gestores têm sim que se adaptar a uma nova realidade, utilizando as novas tecnologias de forma adequada, mas para nos adaptarmos aos novos desafios tecnológicos, há que dar importância aos chamados 5 Ps propostos pelo Green Project Management, GPM Global, que são pessoas, planeta, prosperidade, processos e produtos. Há que seguir também princípios éticos e de sustentabilidade. Enfim, a evolução está a ser muito rápida. Já se prevê o aparecimento até de uma 5ª revolução industrial baseada no conceito de Human Robot Coworking. E surgem, obviamente, questões legais, regulatórias, psicológicas, sociais e éticas relacionadas ao trabalho colaborativo entre o homem e máquinas inteligentes que terão de ser respondidas no futuro próximo. E o futuro já está a acontecer. Muito obrigado por me terem ouvido e muito boa noite e muito obrigado. Porque é um dos principais motivos de sucesso é a interdisciplinaridade e a colaboração. E aqui viu-se isso mesmo, ou seja, nós sozinhos não íamos lá, porque não estávamos a ver que era ali a questão do microfone que estava a obstaculizar a que isto corresse bem. Então, a pergunta é como vai a inovação em Portugal? Todos nós ouvimos falar de inovação, todos nós, deixo o desafio, quando entramos nos sites das empresas, a primeira coisa que se vê é o tema inovação, é uma questão de diferenciação, é uma questão de afirmação,
é uma questão de procurar mostrar perante a sociedade que se distingue das outras empresas e efetivamente, agora isto também não funciona, nem de um lado nem do outro. Eu até faria sem slides, porque talvez fosse bastante mais interessante e depois vocês veem os slides. Procurando só criar aqui um fio condutor, aquilo que vos trago é precisamente olharmos para a situação de Portugal e vermos como é que outros caracterizam a situação de Portugal, dar-vos algumas perspectivas da minha experiência de mais de 20 anos de atividade nesta área e de, entre formadora, auditora, consultora e avaliadora de projetos, ter estado em muitíssimas empresas portuguesas e conhecer razoavelmente bem o que se passa do ponto de vista de inovação, e por isso acho que até é mais interessante depois responder a perguntas e interagir convosco sobre estes temas. De qualquer modo, como é que os outros nos veem com base em indicadores objetivos e que são fáceis de comparar Portugal com outros países. Portugal, desde que entrou na União Europeia, é um país que é comparado com os outros membros da União Europeia e tem estado sempre abaixo da média da União Europeia em matéria de inovação pelos indicadores que têm sido aplicados. Este é um exemplo do nosso Innovation Scoreboard, European Innovation Scoreboard, e vemos ali a queda no último ano, não só fruto, certamente, da situação do Covid, mas também fruto de alguns agravamentos de assimetrias que o país tem e sobre os quais depois poderemos falar. O Innovation Scoreboard da União Europeia classifica, organiza os países em 4 grandes grupos de países. Os líderes, os países fortes, os países moderados e os países emergentes. Portugal está ali no amarelo, que é precisamente um país moderado. No ano anterior tínhamos sido um país forte, mas a Comissão Europeia veio de novo corrigir a avaliação do ano anterior e mesmo no ano 2020, em que tinha surgido essa informação de que Portugal era um país forte, voltámos a ser um país moderado. Ou seja, estamos bastante abaixo da média da União Europeia numa série de indicadores e estamos, sobretudo, a ficar muito próximos, ou os outros é que nos estão a apanhar, dos países do leste europeu que têm uma população muitíssimo qualificada, que estão muito mais próximos dos centros industriais da Europa e que, se nós não temos algum cuidado, vamos cair muito mais neste ranking, sobretudo se os indicadores se mantiverem os mesmos. Os indicadores são estes, eu não vos vou maçar com isto, porque ficam com a apresentação e depois podem usá-la. Apenas dizer que vamos agora olhar para alguns destes grupos de indicadores e ver onde é que nós estamos menos bem e onde é que estamos melhor. Este é o panorama geral de Portugal nos indicadores todos e o 100 é a média da União Europeia. Se olharem ali rapidamente, veem que temos ali um grupo muito significativo do meio da tabela para baixo, que estamos bastante abaixo da União Europeia. Estamos bem onde? Ou estamos melhor onde? Estamos melhor precisamente no tema que nos traz cá hoje, a digitalização, porque também este tema é visto com base nos indicadores que medem, por um lado, a banda larga no país, e portanto aí Portugal fez bastantes investimentos e é um país que tem uma situação razoavelmente boa no contexto da União Europeia, e também entra para este cálculo a população que está neste momento qualificada com competências digitais de nível médio, digamos assim. Bom, e depois eu trago-vos aqui alguns exemplos também de áreas em que estamos menos bem e que este quadro simplifica, mostrando essas áreas. Eu selecionaria 2. Por um lado, os investimentos empresariais. Portugal tem tido uma situação bastante difícil de estímulo ao investimento em investigação e desenvolvimento por parte das empresas.
Tem sido muito difícil recuperar uma trajetória de investimento do setor privado, mas o setor público também não tem sido melhor, ou seja, temos tido um progresso, não é evidente que se forem consultar como é que eu poderei dizer, os press releases, os comunicados de imprensa do Ministério da Ciência, é evidente que nós temos tido progressos significativos nos últimos anos, mas porque estamos sempre a partir de uma base bastante frágil e, portanto, ainda não chegam esses progressos para atingirmos a média da União Europeia e muito menos para acelerarmos a nossa trajetória de convergência com outros países e principalmente com países que estão bem capacitados para progredirem mais rapidamente. Identifiquei os investimentos empresariais, mas e também aqui é importante fazer notar que não é só a despesa de ID em que as empresas estão menos bem, mas é também, por exemplo, a sua capacidade de colaboração. A União Europeia tem vindo a estudar como é que se pode inovar num contexto de ecossistema, e o que é facto é que em Portugal ainda há uma certa desconfiança, e essa desconfiança inibe fenómenos de colaboração em projetos e em atividades de inovação. E, portanto, há que romper também com essa fragilidade que nos distingue de outros países e que vai inibir uma capacidade rápida e mais produtiva para inovar. Por outro lado, também, este ano, em 2021, a União Europeia introduziu um novo grupo de indicadores ligados à sustentabilidade ambiental, muito na linha daquilo que são agora as prioridades e que, se abrirem os jornais e as internets, todos nós vemos que é o alinhamento com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável e uma maior ligação da inovação com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. E aqui, mais uma vez, também Portugal tem uma situação bastante frágil. Eu sei que é um bocadinho difícil de ler, mas esta imagem dos indicadores-chave sobre inovação em Portugal resulta de um artigo que eu publiquei muito recentemente no Jornal Económico e que facilmente também podem aceder, e que consolida e agrega aqui os principais pontos sobre o desenvolvimento do país em matéria de investigação, desenvolvimento e inovação. E eu falo em ID e inovação porque a inovação, não sendo sinónimo de investigação, tem beneficiado muito na perspectiva de criar produtos e serviços de maior valor acrescentado, de uma maior intensidade científica e tecnológica desses produtos. Ou seja, é muito diferente inovar em produtos que têm inovações incrementais ou inovar em produtos que têm inovações mais disruptivas, normalmente associados a uma maior componente científica e tecnológica. E o valor gerado também é muito superior. Neste quadro, neste resumo de indicadores, chamava a atenção para aquilo que vos referi há pouco, que é, se o investimento do setor privado não é famoso, vem ali a branco a linha de Portugal e a preto a média da União Europeia, o mesmo também acontece no setor público, isto é, a despesa de ID do setor público também continua bastante baixa e diverge daquilo que é a média da União Europeia. Portanto, temos aqui um problema importante e um problema importante que se relaciona com os recursos afetos à inovação em Portugal. E nós sabemos que sem recursos as coisas não acontecem, não é? É muito difícil ter projetos de investigação e desenvolvimento e ter atividades a correr nas empresas, como noutras organizações, como nos centros de ID, como nas universidades, se não temos recursos para eles. Por outro lado, também temos uma base de empresas que investem e que inovam, que é uma base pequena. As empresas que investem em investigação e desenvolvimento são 4.300 no total do país, e dessas
e nessas empresas colaboram e trabalham um número muito baixo de investigadores, um número muito limitado de investigadores e pessoas que desenvolvem atividades de investigação, desenvolvimento e inovação. E por outro lado, também dizer-vos que Portugal, todo o país, tem 65 mil pessoas a trabalhar em atividades de investigação e desenvolvimento. Dessas, apenas 52 mil são investigadores dedicados a atividades de investigação e inovação, e só desses 52 mil, só 23 mil é que estão em empresas. Ou seja, temos uma base pequena, temos poucos recursos e precisamos verdadeiramente de contaminar o nosso sistema nacional com esta ideia de que inovar é um imperativo, inovar é fundamental. O professor António Cabeças deu ali imensos exemplos, eu não vou dar mais exemplos. O exemplo que eu mais gosto de dar é o exemplo das incubadoras. Não é uma inovação portuguesa, mas que a mim foi muito útil porque tive 2 prematuros e, portanto, é uma inovação fantástica. E como essa, aquilo que nós queremos fazer na atividade de inovação em Portugal e no mundo é resolver problemas. A inovação visa resolver problemas. E o nosso conceito de inovação, que eu não disse propositadamente no início, deverá ser sempre aquele que associa a inovação à resolução de problemas económicos, sociais ou outros, criando valor. Porque tem esses impactos e porque consegue beneficiar a comunidade como um todo. É claro que, no meio disto tudo, há inovações que são proprietárias e, portanto, temos aqui a questão das patentes, das marcas, dos modelos de utilidade, uma série de regras de propriedade intelectual que, no fundo, visam contribuir para que o inovador consiga ter o retorno do investimento que fez para desenvolver essa inovação. Portanto, isto também não tem nada de especial. Nós também, quando investimos em qualquer coisa e quando estudamos, gostamos de ter o retorno. Portanto, na inovação é a mesma coisa. Há o retorno que nós temos que ver se o conseguimos atingir. Por isso, este é o panorama geral de Portugal. Eu vou-vos deixar estes slides. Terei muito gosto em interagir com qualquer um de vós sobre este tema. Dizer-vos ainda que temos assimetrias no país. Estes mapas visam refletir isso. Temos assimetrias, temos locais onde se inova mais e se desenvolvem mais produtos e outros onde se inova menos, o que também tem que ver com as próprias características do país, o nosso tecido económico, o nosso tecido industrial e as condições que existem nos vários locais para que as coisas aconteçam. Em termos muito gerais, não temos muito tempo, penso eu, 2 ou 3 minutos, portanto eu não me vou dedicar a falar-vos da bazuca, nem de outras coisas que já ouviram falar muito, mas dizer-vos que Portugal tem nos próximos 5 a 8 anos condições fantásticas para travar algumas destas debilidades. Se conseguirmos direcionar os recursos para aquilo que nos faz falta. E essas condições fantásticas prendem-se, por um lado, com o quadro de financiamento plurianual, em que se inclui não só a dita bazuca ou o PRR, mas também o novo PT 2030, e, por outro lado, em simultâneo, temos um grande programa da Comissão Europeia chamado Horizonte Europa, que traz também uma série de medidas para apoiar a investigação e desenvolvimento e as atividades de inovação. Então, resumindo, e indo à última parte da minha apresentação, porque é que é importante a inovação? O professor António Cabeças já se referiu a algum destes elementos e eu iria aqui passar muito rapidamente. Todos nós sabemos que é porque as empresas precisam de desenvolver as suas capacidades para enfrentar a concorrência, precisam de diversificar o seu portfólio de produtos e serviços, precisam de se diferenciar e de entrar em novos mercados, etc. E agora, mais do que nunca, ou seja, num momento de crise, é que nós vemos
que quem sai da crise é quem conseguiu, no período anterior à crise, estar capacitado, preparar-se e agora avançar com novos produtos e serviços e diferenciar-se no mercado. Há aqui um estudo muito interessante da McKinsey sobre isso, que fez um inquérito aos gestores e que diz que 90% dos gestores inquiridos acreditava que a Covid vai alterar profundamente o negócio nos próximos 5 anos. 85% desses gestores estão preocupados com o impacto que a crise vai ter, mas apenas 21% aloca recursos, competências e se compromete a crescer a partir desta ideia da inovação, de ter novos produtos e conseguir posicionar-se no mercado com esses novos produtos. Portanto, isto para vos dizer mais uma vez o seguinte, que é falar sobre inovação. Ouvimos sempre, todos falam. Se forem ler os discursos dos CEOs deste país, das principais empresas deste país, não há nenhum discurso que não tenha inovação. Se forem ouvir os políticos, todos têm inovação nos seus discursos, mas depois é preciso o resto, não é? É preciso, para além das palavras, passar às ações, concretizar os projetos e chegar ao mercado com os resultados dessas inovações. 17% das empresas estudadas num trabalho de Gulati e Hillman revelam precisamente que, numa situação de crise, as empresas diferenciam-se e dessas empresas, 17% não sobrevivem a uma crise como aquela em que passámos, 80% perdem a receita e apenas 9% mantêm o investimento em inovação. E está estudado que em momentos de crise as empresas deveriam ter ou conseguir ter um comportamento também anticiclo para depois conseguirem sair melhor dessa crise. Portanto, eu não vou ter muito tempo para vos falar de como é que eu acho que nós devemos avançar, mas da minha experiência nas empresas, eu acho que nós temos que trabalhar vários temas. O tema do contexto, isto é, fomentando a colaboração, utilizando um modelo aberto de inovação. O tema da cultura, porque nós temos que trabalhar com as pessoas, porque a inovação é também uma atitude, não é só um processo e não é muito menos só, e não é também só um resultado. Eu costumo dizer que a inovação deve ser vista em 3 perspectivas: atitude, processo e resultado. Precisamos de ter atitudes para as pessoas terem ideias, serem abertas, interagirem, etc. Precisamos ter processos que nos permitam dizer que a inovação nas nossas organizações não é só resultado da serendipidade, devem já ter ouvido falar disto. A serendipidade é, por acaso, aconteceu termos uma inovação, mas há muito mais a trabalhar através dos processos dentro das organizações e depois a inovação como resultado. Portanto, há aqui um caminho para fazer, há várias atividades-chave que nós devemos estimular e promover nas nossas empresas e nas nossas organizações, que não irei detalhar, e, em resumo, podemos concluir que a inovação é fundamental para a sobrevivência das organizações, para esta resiliência que nos permite ultrapassar melhor as crises, e agora há vários trabalhos sobre isso, até a propósito do Covid. Podemos, em resumo, dizer que as empresas portuguesas apresentam ainda um baixo desempenho na concretização de valor a partir da inovação, e isso viu-se no scoreboard, ou seja, nos impactos, nos indicadores de chegada ao mercado com novas inovações. Nós estamos muito mal, estamos muito abaixo da média. Portanto, temos muito trabalho a fazer aí, valorizar mais os resultados de inovações. E depois precisamos para isso ter processos de gestão organizados e focados, sistémicos, que permitam atingir esses objetivos de realização de valor. Muito obrigada e fico à vossa disposição. Muito obrigado pela sua apresentação. Eu peço desculpa por estes interregnos, estas dificuldades informáticas todas. Procurámos a calcular tudo, mas as contingências existem sempre.
A senhora professora estava a apresentar este tema muito interessante e estava a comentar logo no início que a inovação em Portugal está sempre abaixo da média da União Europeia. E eu tinha anotado aqui para discussão futura se não serão aspectos culturais. E depois a senhora professora fala exatamente nisso no final. E a propósito disto, li recentemente um livro que achei do maior interesse e que se chama Israel Startup Nation. Aqueles que tiverem a oportunidade, vejam esse livro. Porque nesse livro nós percebemos a distância cultural a que nós estamos de outras nações para fazer inovação. Os exemplos que o livro apresenta são absolutamente brilhantes. Só para vocês terem ideia, Israel tem cerca de 7 milhões de habitantes, e tem 62 empresas cotadas no Nasdaq. O resto da Europa toda, ou a Europa toda, que Israel não faz parte da Europa, a Europa toda não tem 62 empresas cotadas no Nasdaq. E, portanto, isto mostra um pouco o aspecto cultural, mas devemos ter oportunidade para discutir. Referia também que as empresas não fazem pouca inovação, têm pouca investigação e desenvolvimento. E o ponto que eu anotei aqui é se isto não tem a ver com a dimensão das empresas portuguesas. Hoje à tarde estava a ler um trabalho de um candidato a revisor de contas e diz ele, alguns, com dados da Pordata, que 99,9% das empresas portuguesas são PMEs. E dessas, 96% são microempresas. E, portanto, são de facto empresas muito pequenas e às quais, também falou nos políticos e nos governantes, e às quais não são dados estímulos. E quando são dados estímulos do ponto de vista fiscal, cria sempre a desconfiança de que as empresas estão a utilizar abusivamente. E, portanto, de facto, Portugal encontra-se numa situação difícil. Mas vamos deixar este debate para quando terminarem as apresentações, admitindo que teremos tempo para tal. Bom, sem perder mais tempo, eu percebi... não, eu estava a contemporizar, mas... Esta nossa conferência também, vai ficar para a história. Mas também, como o professor Sérgio Pontes estava a referir, a dimensão das empresas, em alguns casos, nós conseguimos ultrapassar essa limitação através de fenómenos de colaboração, não é? Agregando as empresas em iniciativas, agregando em clusters, agregando em certas plataformas colaborativas que, em conjunto, consigam então desenvolver atividades que podem beneficiar toda a cadeia. E isso muitas vezes também não está a acontecer, e não está a acontecer porque nem sempre, por um lado temos o problema que já referimos, que é temos pouco capital social, ou seja, há pouca confiança e colaboração e depois isso reflete-se também na adesão a essas plataformas colaborativas. No entanto, não deixa de ser verdade que a dimensão das empresas é uma questão bastante relevante para a inovação, porque há um mínimo de capacidades, há um mínimo de competências que nós precisamos de ativar para conseguir efetivamente desenvolver novos produtos e serviços e inovar. Se calhar vamos alterar um pouco a ordem da conferência, isto de facto não está a correr bem do ponto de vista do hardware. E se calhar aproveitávamos para fazer aqui uma sessão de perguntas e respostas, se algum dos presentes quiser usar da palavra, fazer alguma questão ao professor António Cabeças ou à professora Isabel Caetano, e assim esperar que o apoio informático apareça e resolver este problema. Eu tenho mais uma provocação, porque eu disse que não ia responder à pergunta que é como vai a inovação em Portugal. Isto serão vocês depois a responder, cada um de vós, depois de também pensar um pouco nas outras coisas que sabe, do que conhece. Mas naquele quadro de indicadores-chave, nós tínhamos lá o valor de investimento por pessoa, que em Portugal é 71 euros ano, no último ano, e que compara com a média da União Europeia de 225 euros
e até compara com os nossos vizinhos espanhóis, que é 124. Portanto, estes indicadores é que também dizem muito daquilo que é um aspecto que eu vos referia, que é o aspecto dos recursos. Esperemos que com este cenário mais favorável dos próximos anos, com mais recursos, nós consigamos ultrapassar algumas destas debilidades. Mas também os recursos só por si não fazem tudo, precisamos de ter pessoas, e temos aí outro aspecto importante a discutir, que é a questão das pessoas qualificadas nas empresas para o desenvolvimento deste tipo de atividades e de projetos de ideia e de inovação. E depois precisamos de todo um contexto favorável de abertura à colaboração com as universidades, com os centros de investigação e outros. Agora, também é verdade que as multinacionais cada vez mais vêm investir em Portugal para inovação, ou seja, já não é apenas para produção, é também para o desenvolvimento das suas atividades de inovação. Vejam o caso da Bosch, em Aveiro e no Minho e outras empresas que para além do investimento em termos de produção, também estão a fazer muita atividade de investigação e desenvolvimento e inovação a partir de Portugal. Mas não deixa de ser significativa a informação que deu de que num país inteiro tínhamos cerca de 4.000 empresas que fazem inovação. Eu penso que percebi bem 4.300 a fazer investigação e desenvolvimento, ou seja, que é um patamar possivelmente mais sofisticado, isto é sempre difícil de admitir, mas possivelmente mais sofisticado, que faz parte, é uma atividade que faz parte do ciclo de inovação. Bom, boa tarde a todos, em primeiro lugar, boa noite, aliás, em primeiro lugar quero agradecer o convite que me foi formulado pelo Dr. António Cabeças para estar aqui presente nesta conferência e dar-vos nota de que eu nesta sessão poderei ser um pouco a parte chata da sessão, eu quero torná-la o mais agradável possível. Todos nós somos utilizadores de serviços bancários, todos nós interagimos com bancos e às vezes até com mais do que um ou com serviços financeiros. Alguém aqui da sala tem o Revolut ou não? Tem? Tem, vários. É expectável. Revolut está na moda e, portanto, é um dos grandes desafiadores dos nossos tempos na banca. Eu recordo-me que a minha filha tem 20 anos e está a fazer o Erasmus em Vancouver, no Canadá, portanto, bem longe daqui. E o que ela fez foi, a primeira coisa antes de ir para Vancouver, foi pedir a adesão ao Revolut, e, portanto, naturalmente porque lhe facilita os câmbios e a utilização dos meios de pagamento fora de portas, fora de Portugal. Ela nasceu há 20 anos, em 2001. Eu, em 2001, tinha um conjunto de projetos em mãos de novos canais de distribuição na banca. Estavam a dar os primeiros passos os bancos online em Portugal. Os primeiros bancos online em Portugal nasceram no telefone. Não sei se alguns de vós ainda se recorda do Banco 7, que depois se transformou em Active Bank, e depois teve mais dois concorrentes, o Banco Big e o Banco Best. E esses bancos, na altura, operavam através de telefone, através da internet. A partir de 1997, 98, começou a haver internet já em larga escala, em World Wide Web em Portugal. E, portanto, nós começamos a ter as primeiras experiências de relação interativa com a banca à distância através de meios digitais, nessa altura. Eu recordo-me disso porque tive a responsabilidade pelo lançamento, na altura, costumo dizer, quando o BES era bom, o BES Net em 1998 e o Net 24 no Montepio em 2001. E, portanto, eram os primeiros tempos, os primeiros passos de digitalização da banca em Portugal. Eu recordo-me ter dito, até de forma desafiante, na altura ao Conselho de Administração do Montepio, que a primeira coisa que eles me perguntaram quando eu cheguei ao Montepio para instalar os serviços de internet banking e os serviços de banca à distância foi: bom, mas isto é uma coisa complementar, os balcões são muito importantes para as pessoas, a cara, o serviço personalizado.
E eu recordo-me de ter respondido assim: o futuro da banca vai ser a interação com o servidor, porque eu ainda não imaginava na altura, quando eu disse isto, que ia haver uma cloud qualquer que não precisava sequer de um servidor. Portanto, esta é a evolução dos nossos tempos e a evolução dos serviços bancários. Dizer-vos o seguinte, nós quando pensamos por que razão é que estamos a assistir a esta evolução tão repentina, nós temos que pensar em duas coisas. Em primeiro lugar, quais é que são as ambições, os anseios dos consumidores. E reparem, tudo parte do consumidor. Tudo parte do consumidor. E quando nós pensamos que há coisas que não partem do consumidor, estamos completamente enganados. Porque muitas vezes achamos que estamos aqui a desenvolver uma coisa muito interessante e muito importante e depois não tem adesão, ou não tem aderência, porque não falamos com os consumidores, não falamos com as pessoas. Portanto, em primeiro lugar, as ambições dos consumidores relativamente aos serviços, porque eu vou falar aqui só sobre serviços bancários, que é aquilo que é a minha especialidade. Portanto, aquilo que são as ambições dos consumidores na utilização de serviços bancários e, por outro lado, aquilo que é a capacidade tecnológica de acomodar aquilo que são as ansiedades, os anseios, melhor dizendo, e são as ambições dos consumidores na utilização de serviços bancários. Não vos passa pela cabeça hoje para fazerem uma transferência num banco, dirigirem-se a um balcão. Não vos passa pela cabeça. Ou para consultar os vossos saldos ou os vossos movimentos da conta. Aliás, devo dizer-vos que durante o confinamento e durante este período de pandemia que nós vivemos, alguns de vocês nem sequer vos passa pela cabeça irem a uma ATM para consultar o saldo da vossa conta. Hoje, nós fazemos isso através de um smartphone e, portanto, como diz a minha filha, tudo o que não estiver no smartphone não existe. Basicamente, é essa a evolução dos nossos tempos. Agora, porque já fiz uma introdução relativamente aos assuntos que queria abordar aqui, já tenho aqui o rato com a pilha e é mais fácil chegar aqui assim à apresentação, que eu creio que é esta. Exatamente. Vamos lá lançar esta apresentação. Eu não sei se isto está em modo já de Zoom. Dizer-vos que tenho responsabilidades pela gestão de uma instituição financeira de crédito que faz parte do Grupo Montepio, que é a Montepio Crédito, da qual sou o Presidente Executivo. Deixem-me dizer-vos que desde meados do ano passado, em período de confinamento, nós passamos a disponibilizar uma plataforma que permite a concessão de crédito integralmente online. Como vocês devem calcular, a concessão de crédito é um processo complexo, é um processo que implica análise, é um processo que implica análise de risco, é um processo que implica formalização, implica consciencialização por parte do consumidor de que está a solicitar crédito e quando a instituição financeira de crédito concede esse crédito ao consumidor, naturalmente é porque já analisou um conjunto de pressupostos iniciais de princípios que têm a ver com a análise do risco, o perfil do cliente, etc, etc. E, portanto, isto tradicionalmente tem um conjunto de etapas até à concessão do crédito, desde o pedido até à concessão do crédito. Desde logo o pedido do crédito tem a ver com, aqui assim, um conjunto de elementos que eu vou disponibilizar à instituição financeira, depois a instituição financeira faz a respectiva análise, para comprovar os rendimentos há de ter um recibo de ordenado, para comprovar a morada há de ter um recibo de eletricidade ou da água, ou o que seja, e para comprovar mais um conjunto de coisas, entrega aquela documentação toda, para além dos documentos de identificação, naturalmente. Até agora nós fazíamos isso de forma manual, a partir do meados do ano passado, passámos a fazer isso tudo de forma absolutamente automática. E tão automática ao ponto de todo o sistema que faz, digamos que a aferição de todos os aspectos relacionados com a concessão de crédito, vou dar-vos um exemplo. A nossa máquina aprende o que é, por exemplo, um recibo de eletricidade verdadeiro e um recibo de eletricidade falso. A partir de um determinado momento, a máquina sabe exatamente o que é um recibo de eletricidade ou um recibo da água
ou um recibo de vencimento, o que seja, porque ela aprende sozinha. Isto quer dizer o quê? Quer dizer que nesta atividade, como noutras, nós temos vindo a evoluir muito significativamente em termos daquilo que, quais é que são efetivamente as verdadeiras tarefas de valor acrescentado na cadeia de valor. Recordo, por exemplo, que tinha um conjunto de pessoas na direção de operações a fazer um conjunto de trabalho manual. Essas pessoas tiveram de ser requalificadas para outras tarefas de maior valor acrescentado, uma vez que a máquina já começa a fazer isso de uma forma muito inteligente e quando ela faz de forma correta e com os algoritmos corretos, naturalmente fará melhor esse tipo de verificação do que qualquer pessoa, uma vez que a sua capacidade de análise em tarefas repetitivas é claramente superior. Portanto, as pessoas passaram a ter um papel diferente nesta cadeia de valor, passaram a ter um papel de digamos que maior importância na parte do controlo, na parte do planeamento, na parte da gestão das operações, mais do que propriamente em tarefas repetitivas de verificação. Isto é um exemplo muito claro daquilo que está a acontecer na transformação digital no negócio bancário. E eu ia muito rapidamente, não sei agora como é que isto... Ok, vamos tentar... Isso, ok. A minha agenda é uma agenda muito ambiciosa, é uma agenda que tem aqui assim um conjunto de aspectos relacionados com aquilo que nós fazemos no processo de digitalização na banca. Em primeiro lugar, e eu falava há pouco sobre a necessidade de nós fazermos uma análise sobre a experiência dos consumidores, aquilo a que nós chamamos a simplificação da jornada dos clientes. Ou seja, no fundo é fazer o desenho de todo o processo, de fio a pavio, desde o pedido do crédito, neste caso, até à concessão do crédito, quais é que são os chamados bottlenecks desta jornada de pedido de crédito. Portanto, a experiência digital do utilizador. A personalização, a automação e a cloud, a identidade digital, o open banking, que é hoje um desafio para os serviços financeiros, os novos players, já falámos sobre há pouco, a descentralização, as pessoas e a cultura, the seamless banking e depois perguntas e respostas que eventualmente quero colocar. Financial institutions must be able to deliver an easy navigator, seamless digital platform that goes far beyond miniature online banking offering. Isto no fundo quer dizer o quê? Quer dizer que a banca de futuro não vai estar apenas relacionada com aquilo que nós hoje vemos em termos de home banking. Temos ali assim meia dúzia de possibilidades de operações que nós podemos fazer através da internet ou através de um smartphone com uma app instalada. A banca de futuro vai permitir que toda a relação do cliente com o banco seja possível ser feita através destes canais digitais. Ora, essa experiência digital obedece a 4 aspectos fundamentais. Em primeiro lugar, as jornadas consoante a utilização por parte dos utilizadores não são todas iguais. Muito provavelmente a consulta de saldos ou a consulta de movimentos, que nós hoje vemos como iguais e iguais para todos, ela tenderá a evoluir, uma transação tão simples quanto a consulta de saldos ou de movimentos, tenderá a evoluir consoante o perfil do utilizador que está a utilizar aquela ferramenta naquele momento. Por exemplo, vou dar-vos um exemplo. Eu vou fazer a consulta do meu saldo e eu, quando faço a consulta do meu saldo, posso dar um conjunto de informação adicional a quem está a consultar o saldo, sabendo de antemão que aquele utilizador tem aquele perfil e àquela hora, se ele está a consultar aquele saldo, é porque tem um comportamento seguinte qualquer que eu detetei e que posso transformar essa utilização numa utilização mais profícua para o utilizador. Reparem, se ele está a consultar o saldo de manhã, é porque provavelmente no dia anterior fez uma transação qualquer, ou está à espera de receber o salário, por exemplo, ou está à espera de receber uma transferência,
por um qualquer movimento que fez, tem uma expectativa qualquer relativamente àquela consulta. E se eu conseguir antecipar essa expectativa que ele tem, eu poderei ser bastante mais profícuo no serviço que estou a prestar. Aquilo a que nós chamamos as jornadas Lego. São jornadas que não são iguais e devem ser flexíveis e personalizadas. A personalização em massa devem ser personalizadas relativamente ao utilizador que está a utilizar a ferramenta naquele momento. Aqui, este tema da camada legacy, os bancos têm todos, nomeadamente os bancos de retalho, têm todos muita informação e têm uma estrutura tecnológica muito complexa. O que nós chamamos o que nós dizemos é que esta estrutura complexa que faz parte do passado, que é o legacy, o legado de todo o desenvolvimento que foi feito e de toda a aprendizagem da instituição financeira, por cima desta camada vão surgindo outras camadas que respondem àquilo a que nós chamamos de User Experience, UX, e User Interface. No fundo, é transpor para aqui as jornadas dos clientes para uma utilização do interface que seja adequada a essas jornadas. As tendências apontam para termos cada vez menos forms, menos necessidade de recolha de informação, menos necessidade de digitação de dados, digitação de informação, e existe um elevado valor de mercado a ser capturado nesta experiência digital, não apenas junto dos particulares, mas também, há pouco falávamos do tecido PMEs, mas também junto das PMEs. Um segundo tema tem a ver com a personalização da informação. E reparem, este é um movimento que é uma tendência de mercado, mas é um movimento que ainda tem muito percurso pela frente. Falamos por exemplo, este estudo revela que no Digital Banking Report revela que as instituições financeiras, 75% das instituições financeiras ainda se consideram não adaptadas à utilização de Big Data e à análise de dados de modo a personalizar a sua experiência com o utilizador final. Portanto, este aspecto é um aspecto que vai mexer muito no mercado e vai mexer nos próximos tempos próximos, uma vez que é uma tendência de mercado que vai muito rapidamente evoluir, atendendo também às ameaças de novos bancos que têm vindo a operar no mercado através de meios digitais. O terceiro aspecto é o aspecto da automação e o aspecto da utilização da cloud, e há pouco foi referido também na apresentação da senhora professora Isabel Caetano e do professor António Cabeças, que hoje há um conjunto de empresas que, através das suas ofertas pelos meios digitais, são empresas que procuram capturar valor pela relação direta que têm com os clientes e muitas vezes elas próprias não são donas da sua infraestrutura. É o que acontece com a cloud. E, portanto, neste aspecto, aqui a opção entre CAPEX e OPEX está muito relacionado com a utilização destes novos meios, destas novas alternativas de utilização de infraestruturas que não têm necessariamente de ser propriedade dos bancos ou das instituições financeiras. As instituições financeiras hoje, para operarem, muitas vezes não precisam de um servidor e, portanto, de repente transformam aquilo que é o esforço de investimento inicial, de CAPEX, num esforço mais adaptado à evolução dos seus cash flows através do OPEX. Um quarto aspecto que tem a ver com a identidade digital. A identidade digital levanta aqui questões de segurança, levanta aqui questões de cibersegurança e, portanto, os temas que estão em cima da mesa no desenvolvimento da banca digital têm a ver com a conformidade com a lei, a conformidade com a regulamentação, a utilização de personas digitais, a rastreabilidade, a interoperabilidade, a atualização
de informação e também a atualização das instituições financeiras àquilo que é a evolução da conformidade com a regulação e o tema da privacidade. Um quinto aspecto que eu gostava de abordar aqui muito rapidamente tem a ver com as possibilidades do Open Banking. As possibilidades do Open Banking permitem, entre outras coisas, a portabilidade da informação. O dono da informação é o utilizador final, é o consumidor final. Não é o banco, não é a instituição financeira, o dono da informação é a pessoa. E, portanto, no sentido de haver uma interoperabilidade maior no mercado, têm-se dado passos muito significativos no Open Banking. Hoje já é possível eu ter uma conta à ordem num banco e ter o crédito à habitação no outro, sem ter uma conta à ordem nesse outro banco onde eu tenho crédito à habitação. E isso é claramente uma tendência de mercado que abre portas à possibilidade de maior especialização, quer no setor, quer a utilização de outros setores de atividade, por parte de outros setores de atividade, de operações que são feitas neste mesmo setor de atividade. Novos players no mercado, novos players que, enfim, as fintech, já todos ouvimos falar, as insurtech na área seguradora, as big techs estão cada vez mais a entrar nesta cadeia de valor dos serviços financeiros, como por exemplo a Google, a Apple, a Amazon, a Alibaba, que estão a entrar diretamente na cadeia de valor de serviços financeiros. Ao nível da descentralização, cada vez mais os sistemas de informação da banca são descentralizados e cada vez mais no próprio mercado nós assistimos a uma descentralização, ou seja, as transações monetárias não têm necessariamente que ser feitas por instituições financeiras, cada vez mais assim. Isto levanta problemas de regulação, levanta problemas de rastreabilidade, levanta problemas de segurança, mas cada vez mais nós assistimos a transações peer-to-peer entre instituições que não são necessariamente instituições financeiras. Depois, ao nível das pessoas e da cultura, já falámos aqui sobre os desafios que são colocados relativamente à evolução do emprego, relativamente à qualificação das pessoas, relativamente à destruição de profissões e à criação de outras. Nos sistemas financeiros isto está cada vez mais a acontecer. Há 20 anos atrás não se pensava, não se falava em recrutar data scientists ou responsáveis ou pessoas peritas em Big Data para a banca. Hoje isso é absolutamente fundamental, é incontornável e, portanto, gestores de dados, cientistas de dados, pessoas que têm uma experiência e têm uma qualificação na área da gestão de dados é um exemplo de profissões que são profissões emergentes no setor financeiro. Queria apenas terminar aqui a minha exposição com um vídeo que nos dá uma ideia muito clara da interoperabilidade entre aquilo que são os serviços financeiros e as nossas vidas, aquilo que acontece no nosso dia-a-dia e a forma como os dados se cruzam entre os serviços financeiros e aquilo que é o nosso dia-a-dia de relação com as coisas. The Internet of Things é uma coisa que vai cada vez mais estar presente na nossa vida, nomeadamente com a evolução do 5G, que permite que um conjunto de coisas aconteçam na nossa vida que nós todos vemos nos filmes e achamos que é ficção científica, mas já é claramente a realidade. Portanto, vou tentar pôr aqui assim o vídeo a funcionar. Não sei se tem som, imagino que sim.
Montclair. There are delays on your journey. Your schedule has been brought forward. Today's goals include a morning run. Your aim is 5 kilometers. How may I help you? Congratulations, you have hit your fitness goal. Your driverless car will arrive in 5 minutes. We advise you sell shares in Robo Incorporated now. Shares sold. Money automatically transferred to ISA. Access granted. Find and prefer desk spaces. Your startup business is progressing well. What was this payment for? Calling advisor. Baby do. Your portfolio has been updated. Calculating best place to meet. Reservation confirmed. Good evening, Tina. Today has been a good day. Eu creio que isto é bastante ilustrativo daquilo que a tecnologia é capaz de fazer para nos facilitar a vida e, de certa forma, para nos libertarmos em termos de tempo para fazermos aquilo que mais gostamos. E, portanto, também é a nossa perspectiva em termos de indústria financeira que nós devemos libertar a vida das pessoas o mais possível, o tempo, para que as pessoas possam afetar o tempo da sua vida àquilo que mais gostam. Muito obrigado. Bom, Dr. Pedro Alves, muito obrigado pela sua intervenção, brilhante, muito obrigado pelo vídeo. Portanto, de facto, mostra-nos que temos um futuro promissor pela frente. Não sei se melhor, se nos vai fazer mais felizes. Seguramente há ali alguns aspectos que eu acho que são preocupantes e, portanto, eu quero acreditar que alguns dos aspectos deste futuro ainda vão demorar algum tempo. Eu sei que vocês têm agora aula às 8h30, eu vou encurtar a minha exposição, aliás não a vou fazer de todo. Eu tinha só aqui algumas notas para fechar isto. Portanto, a exposição mais aborrecida seria a minha, de todas elas, não há dúvida nenhuma, porque eu iria falar sobre os impactos fiscais destas alterações. Portanto, deixar só uma nota. Aliás, eu costumo dizer isto aos meus alunos. Tudo aquilo que nós não consigamos resumir numa folha de papel A4 é porque verdadeiramente não compreendemos. E há matérias que são extremamente difíceis e extensas. E aquilo que normalmente eu costumo dizer-vos é: vamos procurar perceber os princípios. Porque se percebermos os princípios, se os interiorizarmos, quando for daqui a 20 ou 30 anos ainda sabemos a matéria. Acontece, por exemplo, com os impostos. Está aqui o professor Alves, que partilhará com certeza do meu entendimento, que ele próprio também é professor de fiscalidade, e, portanto, nós temos imensa matéria para reter. Não conseguimos, é impossível. E, portanto, nós temos de aprender a aprender e temos de aprender os fundamentos. E foi sempre isso que eu ensinei toda a vida, sempre que expliquei contabilidade, fiscalidade, auditoria. E agora começo a ter algumas dúvidas desta forma de ensinar. Porquê? Porque aquilo que são princípios que estão estabelecidos há décadas começam a ser colocados em causa por estas novas realidades.
E só para terem uma ideia, e era um pouco isso que eu vos trazia, não vou passar a apresentação, porque eu sei que alguns de vós têm teste agora às 8h30, portanto, temos mesmo de concluir às 8h30, foi uma pena termos aqui alguns entraves logísticos que nos atrasaram. Nós, nos impostos, temos um pressuposto absolutamente essencial que foi definido pela OCDE há décadas e que está na nossa legislação, que é o chamado estabelecimento estável. Então, nesta repartição mundial da riqueza, cada Estado tem direito a um pouquinho em função do estabelecimento estável, ou seja, do negócio que é instalado em cada um dos países. O que é que acontece com toda esta revolução, com estes novos modelos de negócio? Há um conjunto de empresas grandes que conseguem fazer negócio. O Dr. Pedro Alves estava a falar da Revolut. Eu tenho dúvidas que a Revolut tinha instalações em Portugal. Não sei se tem ou não. Possivelmente não, mas não precisará delas. O mesmo acontece com todos os outros negócios. Com a Uber, com a Amazon, com todos eles não precisam ter instalações em Portugal. Isto cria um problema gravíssimo do ponto de vista da tributação. Ou seja, os Estados não conseguem recolher receita porque não há um estabelecimento estável. Porque estabelecimento estável significa um local físico. E todos estes negócios conseguem ganhar dinheiro sem ter um estabelecimento físico, sem ter um local físico. Bom, então nos últimos 3 ou 4 anos tem-se gerado uma grande discussão acerca desta matéria, porque tem de se pensar em novas formas de tributar a riqueza. Porque vocês reparem, se este caminho que nós estamos aqui hoje a discutir for um caminho muito rápido, se a digitalização da economia aumentar muito rapidamente, conseguindo-se fazer negócios sem presença física, isso iria criar graves problemas a países como Portugal, porque iam ver as suas receitas fiscais caírem tremendamente. Nós podemos pensar que isso não tem importância, mas é óbvio que tem, porque é a única receita que o Estado português e outros têm, não há outra. Ok? Portanto, é tão importante que até tem consagração institucional, não é? Para que é que servem os impostos? Até encontramos isso na Constituição da República Portuguesa. Mas isto só para dizer o quê? Então, a Comissão Europeia e a OCDE têm vindo a discutir novas formas de fazer a tributação e isto é tudo muito recente. Em outubro foi assinado um acordo com 136 países. E é a primeira vez que a OCDE consegue um acordo tão amplo tendo em vista objetivos fiscais. Esse acordo foi uns dias mais tarde, vocês viram aí na imprensa com toda a certeza, foi ratificado pelo G20 e é a primeira vez que temos um acordo multilateral. Porque até agora, sempre que havia acordos fiscais, eram 2 a 2. Portugal com a Espanha, Portugal com os Estados Unidos, as chamadas dupla tributação. Estes acordos passaram a ser, ou passa a ser um acordo multilateral, liderado pela OCDE, sobretudo pelos Estados Unidos. Os Estados Unidos criam mais deste acordo, e então, no fundo, o acordo o que é que faz? Cria o conceito que já temos de estabelecimento estável, só que estabelecimento estável virtual. Ok? Portanto, conceito de estabelecimento estável virtual. Deixem-me só dizer 2 ou 3 coisas que eu acho isto interessante, e é uma alteração de paradigma, e depois não digo mais nada. Ficamos aqui disponíveis para alguma questão que vocês tenham e depois estão naturalmente libertos para irem à vossa vida e à aula seguinte. Mas só para vos dizer o seguinte, então, este acordo, tal que foi ratificado pelo G20 no dia 13 de outubro, o que é que estabelece? Uma taxa de 15% de imposto, mas só para algumas empresas. Nunca isto aconteceu. Porque basicamente aquilo que se considera é que o imposto tem de satisfazer o princípio da igualdade. Isso já nem sequer se discute. Portanto, 15% para algumas empresas. E agora para quais? Para nós pensarmos o que é este novo mundo. 15% para empresas que tenham vendas superiores a 20 bilhões de euros. Se eu vos perguntar quanto é que é 20 bilhões de euros, vocês têm de ir ao Google. Não se lembram quanto é que é 20 bilhões de euros, admito eu. Então tem 12 zeros. Portanto, reparem a dimensão dessas empresas. E com uma rendibilidade de pelo menos 10%. Portanto, reparem, é a primeira vez que é feita lei para, eu até vou utilizar uma expressão forte, para atacar diretamente os grandes colossos da internet.
Portanto, estima-se que isto vai afetar cerca de 100 das maiores empresas do mundo, só essas, não afeta mais. Mas deixem-me também dizer-vos isto, há uns anos fiz um estudo, que foi comparar o produto interno bruto português com as 10 maiores empresas do mundo. E na altura em que eu fiz este estudo, acho que foi em 2014, era a Apple a 10ª maior empresa do mundo. A faturação da Apple já era maior do que o produto interno bruto português. Portanto, reparem, uma empresa tinha mais de faturação do que o produto interno bruto português. E o imposto que a Apple pagava na altura era 2 vezes mais do que todo o IRC cobrado em Portugal. É absolutamente brutal. Portanto, imaginem a receita que a tributação destas 100 empresas do setor das tecnologias com representação mundial vai trazer. Portanto, eu acho que isto é uma inovação tremenda na área fiscal. Permite-nos uma série de conclusões e uma delas é que, de facto, o futuro vai ser diferente, as profissões vão ser diferentes, mas não vão ser todas. Vamos continuar a ter algumas profissões durante muitos anos. E, portanto, reparem, os países não podem funcionar sem impostos e, portanto, tudo o que está relacionado com essas áreas vai continuar a existir enquanto profissão, de uma forma diferente. Eu não combinei com o professor Cabeças e o tempo já é pouco, mas uma série dos aspectos que eu tinha nos meus slides, ele também tinha nos dele, e eu não andei a consultar os dele, ele não andou a consultar os meus. E então eu concluía para dizer o quê? Que as profissões vão mudar. O que eu acho que é importante para nós e para os estudantes de gestão é a questão da postura, do estar. E há aqui alguns aspectos que me parecem extremamente importantes e que o professor Cabeças anotou e que eu também anotei. E que eu também tinha aqui nos slides, que é, vamos exercer as profissões de uma forma diferente. Porque, como disse o Dr. Pedro Alves, as profissões repetitivas, essas é que vão acabar. Por exemplo, em auditoria, o problema que as empresas de auditoria têm é como é que vão ter bons auditores com experiência. Porque os auditores ganham experiência nos primeiros 3 anos ou 4 de atividade. Fazendo o quê? Tarefas repetitivas. E essas é que vão ser feitas pelos sistemas. As outras, em que nós temos de usar a nossa cabeça, o pensamento crítico, essas atividades não vão acabar. Vai ser muito difícil acabar. E, portanto, o pensamento crítico e a presença cognitiva. Ou seja, não basta estarmos nas empresas, temos de estar nas empresas a pensar, fazer diferente. E, portanto, era um pouco essa a mensagem que eu trazia. Eu lamento estes transtornos todos aos senhores oradores. Eu sinto-me, de certa forma, um pouco envergonhado pela forma como isto decorreu, que era suposto isto ter funcionado tudo na perfeição. Agradeço imenso as vossas intervenções brilhantes. Tenho pena da plateia não poder ter assistido até ao fim, porque alguns dos nossos alunos iam ter exame. Quando planeámos isto para esta data, isso não se equacionou. Fica esta aprendizagem para intervenções futuras. Agradeço-vos a vocês a paciência de ficarem até ao fim apesar de estarmos poucos e do tempo ser de facto curto, porque eu sei que tem outra aula agora, pergunto-vos se querem usar da palavra para colocar alguma questão. Senhor professor, faça favor. A quantificação. Pois, esse é um problema. Pronto, não sei a quem é que se dirigia a questão, mas senhora professora. Não, só 2 breves comentários. O primeiro diz respeito precisamente à questão das pessoas, não é? Ao talento e à dificuldade que nós vamos ter nos próximos anos. Já estamos a ter em reter e continuar a atrair as pessoas para se manterem em Portugal.
por causa das questões salariais, entre outras, mas também as questões salariais. E, portanto, há aí um tema, pessoas, que é bastante relevante. E, por outro lado, a questão que refere do investimento privado associado à pouca margem que os empresários também têm. Por isso eu referia, embora não me tivesse tido tempo de apresentar, a oportunidade deste cenário plurianual dos próximos 7 anos, que em algumas regiões do país são condições bastante favoráveis. E se pensarmos no PRR, tivemos uma candidatura que terminou agora a 30 de setembro, com financiamentos a 100% para as entidades de investigação e desenvolvimento e para as empresas a 75%, 80%. Portanto, são condições muito favoráveis que, se não os aproveitarmos agora, será difícil depois voltarmos a ter semelhantes, certamente. Sim, já agora também dou a minha opinião. Eu acho que a filosofia nos últimos anos tem sido mais a filosofia do cumpridor beneficiário. Porque eu diria há 2 décadas atrás aquilo que acontecia é que os fundos europeus vinham antes do investimento estar feito e eles agora só vêm no fim do investimento estar feito. Portanto, é preciso executar e depois o financiamento é em função da execução. Mas esta conversa está, e só uma nota, está-me a fazer lembrar, há muitos anos assisti a uma conferência em que um dos oradores tinha sido nomeado na véspera para diretor-geral de impostos, que era o Dr. Nunes do Reis, que se deve lembrar que foi diretor-geral de impostos. E então ele foi fazer a conferência e na véspera tinha acabado de ser nomeado. E disse uma coisa, começou logo de forma brilhante o mandato dele, portanto, eu nunca mais me esqueci disso. Ele disse que tínhamos uma lei ao nível da alemã e que tínhamos uma autoridade tributária ao nível da marroquina. E na altura isto caiu muito mal. Porquê caiu muito mal? Porque ele ia dirigir essa autoridade tributária. Mas isto para dizer o quê? Acho que é um problema que nós temos, que é, do ponto de vista da lei, ela até é boa. Depois o problema é quem implementa. E muitas vezes, eu penso que era isso também que o professor Alma estava a dizer, é que quem fiscaliza nos diversos aspectos trata as empresas sempre como criminosos. E, portanto, eu acho que o Estado tem de fazer uma evolução no sentido da formação a essas entidades todas para que tenham um papel mais pedagógico e uma intervenção diferente. Porque, de outra forma, o pequeno e médio empresário tem muita dificuldade em fazer qualquer que seja o investimento. Bom, meus caros, eu agradeço imenso, agradeço a vossa participação. Obrigado também a quem está em casa. Boa continuação, tudo bom.